Olá, boa noite a todos vocês que vão comparecer, que estão comparecendo, que vão assistir, que estão assistindo a mais uma live da Amatra 19. A Amatra 19 tem um projeto. Boa noite a todos que chegam, boa noite a Ângela, boa noite a todos que comparecem conosco para assistir a mais uma live da Amatra 19 no seu projeto Convida. E esse convida não é com N não, é convida, trazendo vida para nós, todos nós, comentários sobre assuntos que são de interesse de todos nós. Hoje teremos a alegria da participação do pastor Roberto Menezes, mais uma vez, e também do nosso querido Francisco Noronha, do trabalho daqui participando conosco. Vocês que já estiveram por aqui, já participaram da outra vez, sabem que nós prometemos que iríamos então trazer o professor Roberto, já chegou, já vamos dar a entrada logo com ele aqui. Participação aqui do pastor, deixa eu dar uma... Pronto, já vamos participar conosco, sejam todos muito bem-vindos. Hoje trataremos de mais um tema. Boa noite, pastor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite para a parte 2, né? É verdade. Parte 2, seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem, tudo em paz, doutor Alonso, tudo em paz. Aliás, eu quero até aproveitar para fazer um convite. Passada essa pandemia, eu quero tomar um café contigo e com o Francisco, viu? Marcar um dia para sentarmos juntos e nos conhecermos pessoalmente. Tá certo? Será uma honra. Mais uma vez eu agradeço. Um convite desse já está registrado. Tá bem. É só agora a gente viabilizar esperar que Deus permita, né? Sim. Porque tudo está na ciência e na permissão de Deus. Permita a oportunidade de nós nos encontrarmos pessoalmente. Já que estamos tendo a alegria, virtualmente, Sim. nos conhecer. Será uma alegria. E o tema de hoje é fantástico, né? Trabalho e família. Sim, Um tema muito convidativo. Eu acredito que o pastor, juntamente com o doutor Francisco, estão muito afinados e alinhados em temas tão importantes no momento atual. Nós estamos, então, as pessoas chegando, aguardando, e fico feliz de tê-lo novamente conosco. Ok? A satisfação é nossa, volto a dizer. Muito obrigado pelo convite 2, parte 2. Muito obrigado. E saiba do meu carinho, viu? Meu desejo é que, de fato, esse seja um tempo proveitoso para todos nós, que possamos nos enriquecer mutuamente com essa troca de experiências. Exatamente, porque, na verdade, né, pastor, o que eu observo, pastor Roberto, é que, para quem não conhece, obviamente, a gente pode trazer alguns dados assim, interessantes, que eu deixei pronto aqui separado, justamente para a gente conversar sobre isso, que eu acho importante falar sobre a família. Mas antes eu queria dizer que o pastor Roberto, para quem não conhece, eu sei que muita gente já conhece, mas eu gosto de trazer sempre a referência. Ele é natural de Recife, casado 36 anos com Cláudia, educadora cristã, pai de 4 filhos e avô do Ian, bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, localizado em Recife, e recentemente comemorou 35 anos no Ministério Pastoral. E é interessante, 22 deles à frente da Igreja Batista do Farol, que você conhece, fica aqui pertinho, né? Aquela descida da ladeira, no começo da ladeira ali. É uma referência, né? É uma igreja referência, né? Eu estou trazendo esses dados, pastor, eu sei que isso já é muito conhecido, mas para pessoas que não é do estado, porque a live hoje é mundial, né? Você não sabe qualquer lugar, as pessoas vão assistir, e é bom que elas possam participar e saber quem está participando conosco, né? E o doutor Francisco Noronha está tentando entrar, ainda não consigo ainda não, viu? Estou tentando aqui, já convidei ele 3 vezes, e ele ainda não está conseguindo acessar, mas faz parte, né? Nós temos aqui é um desafio. Nós vamos aguardar ele, mas já iniciando a live, né? Quando ele chegar, olha aí, chegou! Finalmente chegou o nosso convidado também especial, os 2 convidados especiais. Tudo bom, Francisco Noronha? Como é que está? Tudo em paz? Como é que está o senhor? Firme e forte? Seja bem-vindo. Tudo bem. Pastor Roberto. Satisfação vê-lo. Não estava aparecendo aqui a solicitação, eu tinha até mandado, mas agora deu certo, graças a Deus. E isso é o que eu estou dizendo para ele, eu já tinha feito 3 vezes o convite. Olha, isso é internet, faz parte no tempo atual, né? Graças a Deus que o doutor Francisco Noronha, nosso colega de trabalho, que o pastor Roberto Menezes aceitaram o convite para a parte 2. E olhe que o link é trabalho.
Da outra vez foi trabalho e espiritualidade, há um mês atrás, dia 19 de abril. Hoje nós vamos trabalhar o tema trabalho e família. Eu já começo provocando os dois. Olha que interessante. Apenas para a gente trazer, né, um tema assim, já podemos iniciar. Doutor Francisco quer falar alguma coisa antes de iniciar, eu já quero provocá-lo. Já posso? Sim, claro. Olha só. Primeira provocação é o seguinte. Da vez passada, tanto o pastor Roberto como você, me permite chamar os senhores de você, porque eu tenho a formação, sou muito formal na audiência do senhor para lá, do senhor para cá, mas somos todos amigos, estamos aqui. Já aceitamos até o convite por você, por mim, já vocês comprometi você. Um café para o pastor, assim que a pandemia permitir, vamos tomar um café nós três. Vamos okay? lá, vamos lá. Combinado. Pronto. Então, veja, a provocação que eu faço é a seguinte. Da vez passada, os dois trouxeram bastante esclarecimento de que o conceito de trabalho é ligado a tripalium, um instrumento, entre aspas, de tortura. E aí houve mais um desenlace, uma ampliação, mas em tese com um sentido negativo. Também há um sentido negativo que alguns dão de família derivado de famos, ligado a escravo, a escravo doméstico. E eu quero ver dos senhores hoje justamente trazer um conceito diferente de família. Porque eu tenho certeza que os senhores que estão conectados com o alto, como nós buscamos nos conectar, vão trazer o conceito. Então, qual é o conceito, antes de fazer a relação trabalho e família, qual é o conceito que os senhores podem nos apresentar de família? Vamos começar pelo pastor, já que ele chegou primeiro, depois passa para o Francisco. Vamos lá, pastor. Muito bem. Hoje, quando a gente chama de família, a gente precisa entender, por exemplo, eu sou o homem talvez da teologia, então toda a minha palavra provavelmente vai ter sempre um vínculo, eu não consigo me dissociar disso. Como dizia alguns, né, eu não consigo, eu me vejo em tudo aquilo que eu contemplo. Essa é a verdade. Mas quando a Bíblia, por exemplo, trata de família, a herança judaico-cristã não aborda a família a partir do conceito que hoje nós temos. Por exemplo, quando pensamos em família, hoje pensamos numa família nuclear. Pai, mãe e filhos. Mas a família, especialmente no Antigo Testamento, ela era a união de 3 ou até 4 gerações, com um antepassado masculino vivo. E era este o patriarca que, de alguma forma, coordenava as atividades da família. Portanto, a família ela era bem maior do que nós podemos, inclusive, hoje imaginar. A primeira organização da própria sociedade de Israel não foi na monarquia. Antes disso, havia uma espécie de uma liga tribal. E essa liga tribal ela tinha um nome, ela é chamada de anfictionia, que é, na verdade, a reunião dessas 12 tribos. Ora, mas o que era uma tribo? Se eu disse há pouco que a família era a reunião de 3 ou 4 gerações, depois da família, o que você encontra era o clã. E o clã é a reunião dessas famílias com um antepassado masculino morto. Depois daí você tinha a tribo. E o que era a tribo? Era a reunião destas clãs com um antepassado masculino remoto, mas que se transformou numa figura lendária, uma figura mitológica na história do povo. Portanto, a família, mesmo dentro da visão do Antigo Testamento, ela é a estrutura primeira da sociedade. Toda a sociedade de Israel, ao longo de muito tempo, se organizou basicamente a partir da família. E para nós, normalmente, a gente costuma dizer que família é resultado de um plano divino, é resultado de uma vontade do Criador. A instituição familiar, ela nasce para nós dentro do próprio coração de Deus, como proposta de vida em comum. É bem verdade que ao longo dos anos a família vem assumindo novas formas, e eu acho que nos últimos 50, 70 anos é que esse movimento de mudança do perfil família modificou-se radicalmente. Mas eu ainda continuo pensando na família como esse elemento primeiro, como a base, como a célula primeira da própria sociedade. Muito bem, pastor. Muito bem. Olha, eu já comecei a gostar dessa nova abordagem. E olha, me permita, viu, aqui, vou passar para o Francisco daqui a pouco, uma coisa interessante, né? Que o senhor falou, eu acho interessante, vou chamar de você, me permita. Oh. Você disse uma coisa interessante, disse pelo viés teológico. Não tenha dúvida que isso é próprio nosso. Né? Por exemplo, eu particularmente olho muito pelo viés jurídico, o doutor Francisco provavelmente, ampliamos um pouco mais,
filosofia, sociologia, mas normalmente jurídico. E essa contemplação, por isso foi importante trazer um teológico, né? Uma visão teológica, uma visão jurídica, que também pode ser teológica. Porque todos nós estamos ligados, não tem como desvincular. A gente está falando, talvez, uma visão preponderante. Bom, e aí, obviamente, agora vamos ouvir o doutor Francisco, mas fique à vontade, doutor Francisco, vai achar, não, agora eu vou falar jurídico. Não, não. Aqui, na live Convida da Matra, o melhor de tudo é a companhia de vocês, a companhia de todos que estão aqui chegando. Boa noite a todas as pessoas que estão acenando, participando. E também que os convidados tragam o seu sentir, o seu pensar livremente. Então, doutor Francisco, é com você a palavra. Certo, Alonso. Que é interessante realmente, como o pastor Roberto trouxe essa questão da visão da família mais ampliada. Mas eu penso que em toda essa situação que nós vislumbramos, seja na família mais próxima, seja na família mais ampliada, o que nós encontramos são vínculos de sangue, né, e vínculos afetivos. Né? Eu penso que a característica marcante da família, ela envolve esses vínculos de sangue e os vínculos afetivos que são extremamente necessários. Em alguns casos, o vínculo não é exatamente de sangue, mas se torna um vínculo juridicamente constituído, como no caso da adoção, por exemplo, né? em que a família se constitui sem que haja um vínculo biológico, mas há um vínculo jurídico e espera-se que haja um vínculo afetivo. Né? Exatamente. Então, eu vejo a família como essa união. Se a gente pegar o artigo, salvo engano, 226 da Constituição, a gente vai ter umas pistas sobre o que seria a família aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Né? A gente encontra lá duas situações, basicamente três situações. Né? A família que é constituída pela união estável entre um homem e uma mulher, né? Devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento, está escrito isso lá. Né? O casamento que seria a forma primeira ou principal, e tem um dispositivo lá, salvo engano, eu não lembro qual é o parágrafo, que diz que também se reconhece como entidade familiar a ligação entre um pai, entre um genitor e seus filhos. Né? Então a Constituição brasileira ela faz uma eleição de um conceito de família não tão extenso como a família da sociedade judaica antiga, né? A sociedade dos hebreus. No entanto, a essência ainda é a mesma. A essência é do vínculo de sangue, do vínculo biológico e o desejável vínculo afetivo. Né? Agora, não só um vínculo afetivo, mas eu vejo também um vínculo de responsabilidades. Né? Um vínculo de responsabilidades. Então, dentro de uma família, existe afeto e existe compromisso. Né? Aliás, se nós pensarmos na primeira forma de constituição da família, o casamento. O casamento ele se faz mediante votos. Né? Ele se faz mediante votos. Quer dizer, existe uma promessa, existe um comprometimento, um compromisso. Eu sei que hoje em dia muitas pessoas não levam tão a sério os votos conjugais. Mas existe uma... Mas então me permita provocar os senhores. Olha só. Primeiro, o conceito, o que eu estou na live aprendendo. Eu acho que live é bom para isso. Para a gente conversar, dialogar. Essa roda de conversa, a gente vai refletindo. Eu quero procurar ser aqui um facilitador de reflexão. Só isso, mediador. Aí eu queria provocar os senhores. Porque, veja, eu senti que está na gênese dos dois, né, de que a família é a base, é uma célula, como chama-se, mater da sociedade, a célula mãe da sociedade, que deve ser cuidada. Aí eu estou pegando logo daí, porque o Francisco pode puxar um assunto que eu vou botar agora, que é o seguinte, nem todo mundo tem prestado atenção nisso. Então existe, por exemplo, às vezes, um confronto entre trabalho e família. Por isso a importância do tema. Então eu quero conversar com os senhores, como é compatibilizar isso? Como compatibilizar? Porque no trabalho se exige, por exemplo, cada vez menos prejuízo e mais lucro, né? Imagina a pandemia, especialmente, mas também a família exige também da gente atenção, o cuidado, que a pandemia também facilitou, para principalmente quem está no teletrabalho. Então, eu queria saber dos senhores aí, né? E aí eu vou passar de novo, Francisco, a palavra para o pastor, mas ele fica nesse rodando aqui, nessa roda de conversa. Pastor, como compatibilizar, depois a gente pode até aprofundar outros aspectos da família, eu queria agora, linkando ao trabalho, ao tema, como compatibilizar trabalho e família?
Porque se dá trabalho ter família, né? Se dá trabalho ter família, sem trabalho fica difícil manter a família. No entanto, como ficar sem essa família que dá base para o trabalho? Não sei se eu fiz um jogo de palavras aqui na minha cabeça. A sua dificuldade é a dificuldade, por exemplo, de um rapaz jovem que começa a trabalhar ou está namorando, noivo, talvez vocês já tenham percebido isso, e que as pessoas olham para ele e dizem, rapaz, você precisa trabalhar para constituir a sua família, você precisa encontrar um emprego. Mas depois que ele começa a trabalhar e se casa, de repente lá adiante alguém olha para ele, você precisa dar mais atenção à sua família e menos atenção ao seu trabalho. A grande pergunta é onde é que está o limite disso, onde é que está o limite razoável deste compromisso para com o trabalho. Alberto Camus tem uma frase muito interessante que ele diz que no começo a gente ama e depois tanto a gente trabalha que a gente acaba se esquecendo de amar. Então, fundamentalmente, o limite do trabalho está naquela relação em que, para que eu vivo? Se eu coloco como propósito da minha vida o trabalho, ou se o trabalho ele precede a vida, ou ele é o alvo da própria vida. Eu vivo para trabalhar ou eu trabalho para viver? Porque, sinceramente, às vezes nós acabamos substituindo as nossas relações familiares pelas nossas relações de trabalho. Pode observar que vocês podem passar mais tempo com seus colegas de trabalho do que com sua própria família, com seus próprios filhos. E quando retorna para casa, retorna um bagaço. Usou toda a sua paciência com os de fora. E aí começa a usar pouca paciência para com os de dentro. É extremamente amável e compreensível para com os de fora. E extremamente duro e frio para com os de dentro. Então, se a gente não tiver uma visão de equilíbrio em relação ao trabalho e família, a gente pode comprometer os dois. E é bem verdade que, especialmente os homens, conseguiram separar, talvez um pouco mais isso, talvez até pela forma como fomos educados. A gente consegue, às vezes, funcionar no trabalho, ainda que a família esteja passando por uma situação difícil, mas isso não é fácil. Mas especialmente a figura feminina, e eu volto a dizer que não é por uma condição de sexo, mas talvez pela formação, é muito difícil você se sentir feliz no seu trabalho, realizado no seu trabalho com o fracasso na sua vida familiar. A vida familiar, ela precisa ser considerada como um suporte para a vida. É difícil você encontrar um trabalhador, alguém que possa produzir bem, se ele não estiver bem em casa. E a gente precisa redimensionar o trabalho nesse sentido. Nesse sentido, pastor, eu poderia perguntar, antes de passar para o Francisco, só para dentro dessa ideia que o senhor trouxe aí. Me parece que a família, se eu estiver errado a conclusão, me diga, pelo menos que fiquei aqui. Me parece que a família, na verdade, ela precisa mais de mim do que do meu dinheiro. Pelo menos foi o que parece. Não é verdade? O dinheiro é importante enquanto sustentação, enquanto base, mas eu preciso estar presente. Vou dar um exemplo pequeno meu agora, que passo para o Francisco. Eu estava ali, antes de começar a live, estava dando uma lida, né, me organizando, né, até porque eu gosto de sempre dar uma lida antes de começar a live. Aí o que acontece? A minha filha pequena, eu estou com 2 bebês aqui, gêmeos, de nascimento recente agora. Aí um está dormindo e o outro estava num berço e minha esposa ocupada. E eu notei que ela também estava dormindo. Daqui a pouco ela acordou. Quando ela acordou assustada. Quando ia chorar, eu só botei a mão no peitinho dela e disse, calma, papai está aqui, calma, calma. Acabou. Quer dizer, acordar na perreio, eu botei só a mão em cima. Então, às vezes, a nossa mão, que o doutor Francisco, aí eu passo a palavra para ele, trouxe a mão do afeto. Ele trouxe 2 coisas importantes. Ó, vínculo biológico, sanguíneo, que pode ou não ser biológico, que pode ser adotivo, mas o vínculo afetivo. E aí, doutor Francisco, como é que fica essa história? Como compatibilizar essa responsabilidade que você trouxe muito bem, que o casamento exige, com a responsabilidade do trabalho e a manutenção do afeto? O pastor disse lá, ó, do começo a gente começa amando, depois trabalhando, depois esquece até de amar. O que é que você diz aí? Às vezes nós somos melhores diagnosticando o problema do que apresentando a receita, né? Ou a solução. Mas... Vamos lá. Eu achei interessante, complementando aqui o que já foi mais na mesma linha que o pastor já adiantou, realmente o trabalho e família eles são dois âmbitos de convivência com características muito semelhantes em alguns aspectos e que se implicam, que têm interferência mútua um no outro. Hoje, realmente, nós temos uma sociedade que se acostumou a distinguir muito claramente vida profissional
vida familiar. Espera-se, e até nós ouvimos corriqueiramente que se espera que o profissional, quando ele entra no ambiente profissional, ele se desligue dos seus compromissos familiares, dos seus problemas familiares, das suas questões familiares, porque ali ele é profissional, ali ele vai produzir, ali é exigida a produtividade, perfeição técnica, etc. Também se ouve muito comumente, aqui, até em literatura de autoajuda, que a pessoa deve se desligar do trabalho quando chega em casa. Deixe seus problemas do trabalho no trabalho. Quando chega em casa, se desligue completamente. Acontece que o homem não é esse ser fragmentado. Que quando chega no trabalho, deixa de ser um homem de família. Que quando está em casa, deixa de ser um profissional. Deixa de ser uma pessoa que faz parte de uma organização de trabalho. O homem, ele leva. E agora, período de pandemia, em que muitas pessoas estão trabalhando em casa, esse problema ele se agrava, porque a relação de trabalho e a relação familiar, ela se aproxima, ela passa a acontecer no mesmo ambiente. Então, agora é muito difícil você falar o seguinte: eu vou trabalhar sem interrupções da família, ou eu vou me dedicar à família sem nenhuma interrupção para o trabalho. Essa relação acabou ficando mais difícil e nos confrontando com uma situação que já existia antes da Revolução Industrial. Porque antes da Revolução Industrial, não existia essa noção de separação entre o tempo da família, ou o tempo livre, e o tempo de trabalho. O servo da gleba, mesmo na sua condição precária de vida lá no campo, ele trabalhava e a família se envolvia no trabalho, e um ajudava o outro, e ali eles iam produzindo sua atividade. E nas demais profissões também, o artesão era a mesma coisa, a família estava integrada. O pai, enquanto estava trabalhando, ele também estava educando seu filho estava ali do seu lado, acompanhando, aprendendo. E é com a Revolução Industrial, na verdade, que se estabelece essa separação muito clara, né? Agora o operário vai para a fábrica, vai trabalhar, e ali ele se separa absolutamente da família, está totalmente fora. E, aliás, naquela época restava muito pouco tempo. Se hoje a gente reclama, quanto mais naquela época, não sobrava tempo nenhum para a família, né? Quase. Era uma situação muito precária. Então, essa é uma situação. O que eu vejo é o seguinte: é preciso buscar equilíbrio, né? É preciso buscar equilíbrio, mas a gente não pode perder de vista que trabalho e família, de alguma forma, um serve de sustento para o outro, né? O homem vai ao trabalho, o profissional vai ao trabalho, ali ele extrai os recursos materiais necessários para sustentar e dar dignidade para a sua família, dignidade material para a sua família. Ele volta para casa cansado, sim, ele traz seus problemas, e ali em casa ele encontra refrigério, ele encontra um espaço de acolhimento, né? Ele encontra pessoas que o compreendem, pessoas que o amam, e ali ele encontra então um espaço para recarregar suas energias, para se restabelecer emocionalmente, para que então ele possa voltar a produzir. Então, o trabalho ele proporciona elementos materiais que são necessários para a dignidade da família. E, ao mesmo tempo, a família ela proporciona uma condição emocional que também é extremamente importante para que o trabalhador possa produzir bem, né? Se as coisas não vão bem em casa, claro que isso varia do perfil de cada pessoa, mas se as coisas não vão bem em casa, é natural que o profissional chegue na empresa e esteja mais distraído, esteja mais lento, esteja menos produtivo, porque ele está preocupado com a sua crise conjugal, com o problema que ele teve com a esposa, com o problema que seu filho está tendo, né? Por outro lado, também, o profissional que está sofrendo assédio moral na empresa, por exemplo, ele pode chegar em casa extremamente abatido, depressivo, irritadiço, estressado, às vezes, por conta disso, acaba tratando mal a esposa, os filhos, ou simplesmente se mostrando mais distraído, indiferente, cabisbaixo, não interage. Então, nesse sentido, é preciso que haja um plano ideal, que haja muita compreensão, né? O interessante é que dentro da família haja essa liberdade, que a pessoa possa chegar e dizer: estou passando por um problema profissional, e ali o seu cônjuge vai compreendê-lo, vai apoiá-lo, vai lhe dar suporte, não é? E seria interessante também que no lado nas organizações profissionais também houvesse uma compreensão quanto a questões familiares, não é? Eu estava lendo até, hoje mesmo, eu estive lendo um artigo escrito por um professor português, que ele falava sobre o luto. Ele dizia que estamos vivendo sobre um grande luto coletivo.
né? Um grande luto coletivo. E está se exigindo produtividade de trabalhadores que estão perdendo seus familiares próximos, né? Não há tempo para viver esse luto. Então, ele aponta para esse problema, que haveria necessidade de uma organização que fosse, de alguma forma, pudesse atentar para essa necessidade. Agora, não aponta nenhuma sentido. Mas eu posso dizer o seguinte: é difícil que o direito do trabalho venha como uma solução para uma situação dessa. Mas cada um de nós, individualmente, podemos ser mais compreensivos com nossos subordinados, com nossos colegas de trabalho, podemos ser mais atenciosos, podemos nos demonstrar mais preocupação, mais cuidado e assim aliviar o peso tão grande que o profissional tem, né? Isso vale para nós, nossos servidores que trabalham com a gente na vara. Todos nós, né? Para todos nós, eu acho que é por aí. Eu acho que tem a ver com quem estiver aí escrevendo, pode escrever, que na medida do possível vou ler um comentário. São comentários importantes, a participação de quem está na live. Mais uma vez, obrigado a todos. A Ângela disse algo interessante naquela parte, dizendo assim: olha, nós não somos robôs, né? E é verdade, não tem como. Depois eu quero ter um comentário do pastor sobre essa questão, como fazer. E a Rosinha disse: nem 8, nem 80. Então, o Francisco está propondo justamente que nós possamos revisitar esses institutos, família e trabalho, com um novo olhar diante de uma situação. Hoje, não é fácil, hoje a pandemia, principalmente produzir quem está perdendo, digamos assim, um ente querido, um amigo, um familiar, ou como o pastor falou muito bem no começo, um ancestral, que era referência, né? Que era, digamos assim, aquela pessoa referência na família, então tem sido fácil. Pastor, no momento atual, né? O que na sua, digamos assim, experiência de pastor, porque, claro, quem trabalha, com o seu trabalho junto a Deus, na sua igreja, né, deve naturalmente conviver com diversas situações de pessoas com dificuldades. Sim. Certo? O que é que eu poderia trazer da sua experiência de orientação com essa preocupação do Francisco, e que também é minha? Como manter a produtividade e, ao mesmo tempo, manter a afetividade? Talvez estejamos pecando no início de tudo, na forma como enxergamos hoje o trabalho. Nós não preparamos, me permita dizer assim, talvez seja difícil até reconhecer, mas nós não estamos preparando os nossos filhos para a vida em uma família. Nós estamos preparando para que eles sejam excelentes profissionais. Nós estamos colocando a vida profissional dos nossos filhos, e normalmente alguém olha assim para um filho, para uma filha, olha, eu quero que você trabalhe porque eu não quero que você dependa de ninguém, você precisa ser independente. Aí o que é que acontece? Eles chegam aos 20, 30 anos, ainda morando em nossas casas, na casa dos seus próprios pais. Eles vão adquirir primeiro um patrimônio, vão ter uma estabilidade no trabalho, e só depois disso é que eles terão a possibilidade de pensar em seus vínculos emocionais. O que acontece é que a nossa inteligência emocional, ela não evolui, nós não amadurecemos emocionalmente. Você vai encontrar excelentes empresários capazes de lidar com grandes empresas, mas com uma dificuldade enorme de lidar com seus sentimentos, no seu relacionamento afetivo. Por quê? Porque tudo isso ficou na sala de espera de sua vida, aguardando um momento. Eu sou de um tempo em que a gente casava para construir. Hoje as pessoas constroem primeiro para depois casar. E depois chamar aquilo que ele adquiriu, que durante todo o tempo ele chamou de meu, ela chamou de minha, e transformar isso em nosso, naquilo que é nosso, isso se torna extremamente delicado. Eu acredito sim que a família ela passa hoje por um momento extremamente delicado, e até de reinterpretação do papel de um, do outro, da participação da mulher, da participação dos filhos, mesmo em processos decisórios. Eu sou alguém que acredita mesmo nessa história dos vínculos que vocês colocaram aqui, eu só ouvindo vocês. Por uma razão, viu? Eu sou pai de 4 filhos e 3 dos meus filhos são filhos por adoção. Então eu posso muito bem entender o que é que significa essa história de filhos. Eu costumo dizer que a minha família é muito especial exatamente por causa disso, porque Deus nos juntou, Deus nos reuniu, e nós adotamos os nossos filhos, não foi por nenhuma dificuldade de fertilidade, coisa assim. Foi algo que eu e a Cláudia nós decidimos desde o tempo que namorávamos. Então essa história dos vínculos, eles precisam ser preservados. A questão, eu não quero demonizar o trabalho, não quero demonizar o dinheiro, mas o dinheiro precisa continuar sendo apenas dinheiro. Quando a Bíblia fala dessa relação com o dinheiro, ela diz que o problema não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. É quando aquilo que deveria ser canalizado para as pessoas passa a ser canalizado para o dinheiro. E uma vez tão despreparados,
nós não conseguimos lidar com o outro, nós não conseguimos estabelecer relacionamentos sólidos, nós não conseguimos imaginar uma outra forma de viver. Talvez por isso o sonho de muitos hoje seja muito mais a chave de um bom carro, de um bom apartamento, de um excelente escritório, de um salário, e às vezes a gente se esquece da nossa vida. Porque no final de tudo, o que a gente quer mesmo é amar e ser amado. No final de todas as coisas, o que a gente quer é gente que envelheça ao lado da gente, a gente quer ver os nossos filhos bem, felizes. É tudo quanto a gente quer da vida. E a gente precisa redimensionar algumas coisas na cabeça da gente, na maneira da gente enxergar o mundo. O pastor, talvez por isso que o evangelista João, na primeira carta, né, ele traz da importância de que Deus é amor. Né? Quando ele coloca que devemos nos amar uns aos outros, que o amor procede de Deus, né? Ele conclui dizendo nessa ideia, nesse raciocínio, que Deus é amor. E não tem como a gente pensar, porque às vezes as pessoas veem Deus apenas e tão somente do aspecto religioso. Deus está em tudo, né? Em todo momento, em todo canto. E o amor está em todo canto. Então, sim, é como o ar. Por exemplo, eu posso querer tudo, eu quero uma máscara, quero não sei o quê, não, tudo bem, mas eu quero respirar. Né? Então, o amor seria, digamos assim, o oxigênio da alma. Por isso que nós sentimos tanta falta do amor. Né? Precisamos, se a pandemia está exigindo de nós que nós cuidemos-nos para não sentir falta do ar, do oxigênio, não chegar ao extremo, né? E nós também possamos, nessa pandemia da coletividade, que o Francisco também trouxe que as pessoas precisam compatibilizar essa afetividade, né? Exigir mais produtividade, como se a pessoa só vivesse no trabalho, exigir mais a afetividade com essa família. Eu acredito que esse equilíbrio, né, como você trouxe muito bem aí, que está precisando ser retomado, mas já no começo, né? Porque a árvore para poder crescer, né, reta e ser frondosa, ela tem que ser desde o começo. Né? A criancinha, ali a orientação, né? E aí Francisco também tem filho, né? Sabe disso que não é fácil, né, Francisco? Também tem essa experiência, sabe disso que não tem sido fácil nessa pandemia, né? Então, voltando a essa questão, como então, assim, o que é que a gente pode fazer conosco, em primeiro lugar? Me parece que é também mudar a si mesmo, né? Alguns conceitos que a gente tem, né? Porque a gente não pode querer mudar o mundo sem mudar a si mesmo. Uhum. E há uma rigidez, realmente, como o pastor falou muito bem, né? De a gente buscar que o filho se dê bem na vida. E o que é se dar bem na vida? Não é? Uhum. Francisco, na sua opinião, o que é, que visão? Olha, eu estou provocando vocês, aqui não combinou nada, e tudo. O que é que você, qual é a sua visão, então, para essa visão de família e trabalho, o que é se dar bem na vida? Como é que a gente poderia ver isso? É interessante, né? Hoje a gente tem uma visão de que se dar bem na vida tem a ver com sucesso material, né? Mas isso não, ainda que o bem-estar material ele seja importante, isso a gente não pode negar. Nós não somos só espírito, nós somos corpo, né? E o corpo ele precisa assim de uma estrutura, a gente precisa de um ambiente minimamente confortável, a gente precisa de alimento, a gente precisa de cuidados. Mas o se dar bem na vida não é uma acumulação grande de patrimônio, nem de fama. O se dar bem na vida é você cumprir o seu propósito neste mundo. E a gente não pode perder de vista que nós fomos criados para servir. Aliás, esse é um ponto de semelhança. Eu disse que o trabalho e família tem muitas semelhanças. Esse é um ponto de semelhança. O ambiente de trabalho é um ambiente de serviço. O ambiente da família é um ambiente de serviço. Não é? Eu vou para o trabalho, na verdade, com o objetivo primeiro de resolver algum problema de alguém, de dar uma solução, de servir alguém, de ser útil a alguém. Né? E com isso eu extraio também os bens materiais que eu preciso para sustentar a minha família. Mas no ambiente de família eu estou ali também para servir. Né? Para servir meu cônjuge, para servir meus filhos. Né? Então, o serviço ele permeia todas as nossas atividades. Quando você, Alonso, vai dar um banho no seu filho, eu não preciso mais dar, os meus já tomam banho, né? Mas eu já passei por isso também, né? Claro que a minha esposa, ela atuou mais nessa área do que eu, mas eu também tive essa oportunidade, né? De dar banho. Você está servindo aquela criança que ela não consegue fazer absolutamente nada. Você alimenta, você educa, você cria, né? Ô, Francisco, deixa eu fazer uma pergunta ao Alonso. Alonso, quanto é que teus meninos estão lhe pagando para você dar banho neles?
Boa pergunta, pastor. Porque Olha, esse na é o tipo de verdade, serviço de graça e que nos dá uma é forte. Boa recompensa, o pergunta, boa pergunta. salário é enorme. Desculpa ter interrompido, viu, Francisco? Não, Mas não, é porque foi bom. Essa conversa nossa é assim mesmo. é, Essa roda de alguém conversa já que disse provocou em que algo que eu não tinha igreja. pensado, né? Tá pagando quanto, né? Pois é, você acorda de noite, você veste, você dá comida, e a pergunta é quanto é que se você for somar o preço de um filho, quando ele chega na universidade, você vai ver que custa caro um filho, viu? Mas qual é a recompensa, qual é a gratidão, qual é a felicidade? Se não for o amor, não tem sentido, não faz sentido. Perfeito. Ô, pastor, e aí, o Francisco trouxe um verbo que eu acho fantástico. Independentemente, para ninguém achar, porque pode imaginar, não, ninguém aqui é aspecto só religioso, não. Mas agora o religioso não pode estar fora. Ser Estado laico não é o Estado sem religião, é o Estado que não tem uma religião oficial, que respeita Isso. todas as religiões. Mas o ser humano não é laico. O ser humano, ele pode até dizer que é ateu, mas ele tem uma religião que não acredita em nada. É a visão dele. Eu estou dizendo a minha opinião. Então, Tá. veja, não tem como a gente esquecer, por exemplo, que esse verbo servir foi tão bem mencionado por ele que veio no passado para nos orientar. E quando queriam que ele deu exemplos, a confusão danada, quem que vai ser o maior, menor, ele foi lá, lavou os pés de todo mundo, ensinando, acima de tudo, que veio para servir, como o Francisco falou. Então, Francisco, isso é uma coisa interessante. Quando a gente, ligando o que você falou e o pastor falou, servir, agindo com amor, eu, por exemplo, minha esposa podia dar um banho nos dedos, mas é tipo assim, entre aspas, é como se eu exigisse, por favor, deixa eu dar. É um prazer para mim, é uma alegria, quando eu estou ali, sabe, dando banho, estou conversando, estou dialogando, estou cantando, sabe? É algo, não sei, na minha cabeça, no meu coração, eu fico feliz, não é? É servindo, mas não é bem servir, é aquela coisa de dizer assim, o trabalho que eu faço com amor já não é mais nem trabalho. Né? É o amor trabalhando, não trabalho com amor. E um grande problema é que a maior parte dos homens se privou disso. Eu não tenho essa referência na geração dos meus pais. E a gente acabou se privando de algumas coisas que são tão especiais. Porque esse tempo não vai voltar, Alonso. Esse tempo em que o Francisco já está dizendo, isso já é meu passado, já não estou mais tendo essa experiência. Mas às vezes a gente acabou se privando dessas experiências. E como você gosta de usar a palavra provocar, o meu maior medo é que a gente chegue depois e lembram-se da música do Titãs? Na música Epitáfio, há um momento em que ele fala do trabalho dizendo assim: devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Eu temo que a geração que hoje está aí pessoal da meia-idade já esteja passando por esse tipo de reflexão. Mas ainda dá tempo, gente, da gente corrigir rumos, da gente rever comportamentos, da gente rever posturas, da gente ressignificar algumas coisas. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Olha, interessante, Francisco. Eu queria também a sua opinião sobre essa música, tá? É fantástica ela. Para quem não viu ainda, eu acho difícil, mas quem não viu ainda, bota depois no Google, veja a letra. O que é Epitáfio, a gente sabe o que é, né? Coloca lá no túmulo, né? Então, é uma música que chama a reflexão. Essa parte aí, vamos dizer, essa estrofe que o pastor trouxe, eu acho que, de alguma forma, ela é um resumo do tema. Se você for observar, nesse estrofe, concorda, Francisco? Nessa estrofe, tem muito a ver com o que você falou também. Sim, eu acho interessante essa questão. Que legado a gente vai deixar, né? E veja bem, eu penso que houve muitas distorções já, tanto no conceito dos papéis, porque a ideia da família, né? E eu creio que a família foi uma criação de Deus. Aí a gente falou aquela relação serviço, trabalho e serviço, lá na criação, quando Deus ordena e crescer, e multiplicar e dominar o mundo, o trabalho e a família já emergem ali como duas formas de dominação do mundo, que ali não era só procriar involuntariamente ou sem pensar como os animais fazem, né? A ideia ali era constituir a civilização humana, né? O homem teria que sim trabalhar, modificar a natureza, aperfeiçoar, melhorar, não é? Foi essa a ordem que ele recebeu de Deus. E, ao mesmo tempo, o homem teria que
se reproduzir, ele teria que teria que preparar essa próxima geração, não era apenas se reproduzir, mas ele teria que educar, criar, treinar, preparar essa próxima geração para dar continuidade nessa obra de aperfeiçoamento do mundo, de construção da cultura, da civilização humana. Então, trabalho e família, eles vão juntos desde a origem, né? Agora, claro, o trabalho ele se modificou. Então, hoje, por exemplo, o pastor citou, poucos homens participaram da criação. É exploramento cultural. Os homens se distanciaram, ainda por influência dessa cultura pós-revolução industrial, de separação rígida entre trabalho e vida familiar, vida profissional, a busca do sucesso, uma série de situações em que o homem passou a ser visto, e lamentavelmente, muitas vezes passou a ser visto apenas como papel de provedor. Né? O homem não participava da vida familiar, mas estava tudo bem se ele simplesmente providenciasse os recursos financeiros necessários para a manutenção daquela família. E isso gera uma série de distorções. Né? Então, eu lembro de uma pessoa, por exemplo, que dizia assim, que a mãe tinha educado aquela pessoa. Eu ouvi essa história, né? A mãe tinha educado uma moça para ser uma profissional, para trabalhar, para que ela não tivesse que depender de marido. Que o marido dela, a expressão era essa, o marido dela era o emprego dela. É uma situação estranha, né? O seu emprego não vai lhe escutar, não vai estender seu ombro para você chorar, não vai lhe abraçar à noite, não vai... Seu emprego vai apenas prover. Isso existe uma empresa chamada Pra Que Marido, né? Vocês devem ter visto. Pra Que Marido? É uma empresa que presta serviços de reparos na verdade, muitos maridos não funcionam para isso também. Mas é uma distorção da função do marido. Esquece-se, então, que marido e mulher, que na família ali existe uma parceria para todos os... E quando há esse ajuste de que o marido sai para trabalhar e a mulher fica em casa cuidando dos filhos, isso é uma parceria. Isso é um ajuste. A gente não pode esquecer que em tempos remotos, não é? Em tempos remotos, quando a vida era muito difícil, quando o homem saía para caçar e a mulher passava a maior parte da sua vida gestante, né? Era realmente extremamente necessário que o homem fosse submetido ao trabalho mais pesado, né? E que a mulher pudesse ficar resguardada ali. Mas também o homem não conseguiria jamais criar aqueles filhos sozinho, né? Então, essa questão da parceria. Então, a masculinidade precisa ser resgatada hoje, né? A masculinidade não é o homem independente, que tem pouca relação, pouco vínculo afetivo com a mulher, que desrespeita outras mulheres, né? Que usa a linguagem chula, que se diverte com os amigos e pouco liga para a família. Né? Eu penso que o homem de família, quando a gente pensa no conceito, é aquele que está ali, sim, para proteger sua família, para proteger sua esposa, e não apenas para prover materialmente, para cuidar emocionalmente, afetivamente. Né? Então, esse conceito ele precisa ser resgatado. E, aliás, já que o pastor ele citou, então, esse é o legado que eu pretendo deixar para quando meus filhos crescerem. Que referência eles têm de pai, né? Eu espero, né? A gente falha, a gente não é perfeito, mas eu espero deixar um exemplo de alguém que esteve presente, de alguém que cuidou, de alguém que serviu, de quem que tratou bem a mãe deles, né? Que amou, que demonstrou amor. Né? Às vezes você ama e guarda, mas é importante demonstrar amor, né? Tanto pelo cônjuge como pelos filhos, das mais variadas maneiras possíveis. Você precisa descobrir como ele entende que está sendo amado, né? Às vezes a filha entende que está sendo amado quando o pai senta e vai brincar de boneca com ela, né? Ou quando o filho entende que está sendo amado quando o pai senta e vai assistir um jogo de futebol com ele, vai jogar... Né? Participa, né? Exatamente. Então, participa da vida. A gente precisa resgatar isso. E já que o pastor citou a música dos Titãs, eu lembro de uma outra música que eu acho que também trata de forma muito interessante da relação entre trabalho e família, que é uma música dos Beatles, A Hard Day Night. Não sei se... A Hard Day Night. Hard Day Night. Massa. Eu não consigo cantar, né, Alonso? Você consegue, eu não consigo. Mas a letra ela vai falar de um homem que tem um dia de trabalho muito estressante. Ele fala das noites em dias difíceis, né? Dias de trabalho muito estressante. Ele diz assim: foi um dia muito difícil, eu trabalho o dia inteiro para comprar as coisas para você. Tenho trabalhado como um cachorro. Essa é a expressão que ele diz. Tenho trabalhado como um cachorro, deveria estar dormindo como uma pedra.
Aí diz, mas quando eu chego em casa, vejo as coisas que você faz, eu digo, está tudo bem, está tudo certo. E eu sinto prazer só de lhe ouvir dizer, né? De ouvir, sentir você me abraçar. Então eu penso que, eu vejo assim que os Beatles captaram ali, né? Eu não sei qual deles foi que compôs a letra, A mas a parceria, né? Lennon e McCartney, né? É difícil dizer, né? Quem, né? exatamente. Qual é o papel ali, a diferença? A família, né, o homem encontrando o refúgio ali na família em um dia de trabalho. E diga-se de passagem, eu nem acho que o dia que o ideal seria, mas tem pessoas que não escapam realmente desse dia tão estressante de trabalho. Né? A gente não pode Com certeza. Olha, Francisco, me permita, o Francisco, o pastor, e a quem está assistindo a live também, que eu, inclusive, eu também vou fazer uma live daqui a pouco, 9 horas, preciso dar uma parada. Mas o que eu queria dos senhores, que cada um do seu jeito agora, dissesse, por exemplo assim, quem está assistindo a live até agora já viu várias dicas, várias ideias, inclusive musicais, que trazem conceitos importantes, que a música também tem esse papel de trazer um conceito bom, porque conceito ruim, para mim, não é música, nem qualquer outra coisa, é uma aglutinação de notas, mas não é música. Então, veja, eu queria que o senhor me fizesse essa gentileza. Como fazer hoje? O pastor já tem uma dica aí, no começo, mas vamos dar um resumo final para concluir. Como fazer para tornar essa relação trabalho e família, digamos assim, de forma aceitável e sustentável para a coletividade? Eita, não sei se eu fui claro assim, fiquei claro, não. Como fazer para torná-la aceitável intimamente na coletividade, mas também aceitável na família, mas também aceitável a nível de sociedade. Como encontrar esse equilíbrio? Eu sei que deve mais tempo, mas resumidamente aí, alguém poderia dar uma dica? Começa aí, pastor. Já para a gente já se despedir para a gente. Em homenagem aí Era isso? Sim. Rapaz, esse pastor é antenado. Ô, Francisco, esse pastor tá antenado demais, não tá? Muito deixa bom. Eu dizer, a família tem uma coisa muito assim, complexa na família, que se eu lhe perguntar quais são as suas melhores recordações e lembranças, provavelmente você vai se recordar de algum momento na sua família. Mas também se eu lhe perguntar quais foram os momentos mais duros e mais difíceis e mais tristes, provavelmente você também vai lembrar-se da sua família. A família ela é potencialmente esse espaço onde pode explodir o amor e a dor. E isso tem muito a ver com aquilo que é quem eu sou na minha família. A grande pergunta que a gente precisa fazer hoje é exatamente essa. Quem eu sou na minha família? E se existem caminhos, acredito que sim, é possível ainda. Eu queria insistir no caminho do diálogo, de sentar e conversar. É possível até que por algum tempo alguém na família tenha essa necessidade de um vínculo mais forte com o trabalho, mas isso precisa ficar acordado, isso precisa ser temporário, isso precisa ser retomado. A gente precisa identificar as linguagens de amor daqueles que participam de nossa casa, porque lá está aquele homem imaginando que ser provedor é a sua declaração de amor, mas do outro lado tem uma menina esperando um pai carinhoso e que nunca vai encontrar. A gente precisa encontrar ajustes. Eu acho que o caminho do diálogo é certamente uma excelente opção em relação a isso. A humildade de reconhecer os seus próprios erros, a humildade de reconhecer e retomar caminhos, de se dispor a reaprender linguagens e a própria postura, mas eu termino apenas apontando para os céus e dizendo, olha, se Deus fizer parte desse processo, se Deus estiver no centro da estrutura familiar, as coisas realmente poderão ser diferentes. Não existem famílias perfeitas, a gente precisa entender isso. Nem as famílias dos servos de Deus da Bíblia eram famílias perfeitas. Família de Adão e Eva, você vai encontrar um assassinato. A família de Davi, você vai encontrar problemas dos mais diferentes, inclusive problemas que envolveram crimes dentro da própria família, envolvendo a sexualidade e tantas outras coisas. Você vai ver na família a Esaú e Jacó com dificuldades de relacionamento, a família de José do Egito. Não existem famílias perfeitas. O que a gente precisa é pedir que aquele que é perfeito, aquele que é o Deus eterno, nos ajude em nossas imperfeições
a criar uma família mais equilibrada e mais ajustada. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para mim e para todos nós que estamos participando desse encontro hoje. Eita, bom demais. Gostei, pastor. Ainda bem que tá gravado. Depois eu vou assistir de novo essa live. Vamos lá, Francisco. Vamos lá. É interessante. Pastor, já estou muitas coisas. Eu vou colocar algumas situações práticas, né? É preciso ter equilíbrio e negociação. A negociação vem pelo diálogo, não é? Eu penso que alguns princípios são válidos. Em primeiro lugar, a concepção de que o trabalho ele não é um mal necessário. O trabalho ele é uma forma de servir. No entanto, quando se coloca na balança um contra o outro, trabalho e família, a gente precisa entender que o vínculo familiar ele é mais forte, né? O vínculo familiar ele prevalece, né? Até porque a união pelo casamento é a união mais forte, né? E aqui eu volto ao tema bíblico, mas é uma união mais forte que pode haver entre duas pessoas, tanto que ela provoca o deixar pai e mãe, não é? Nenhuma outra... Está lá no texto de Gênesis. Então esse vínculo ele prevalece. A família ela prevalece, se houver um conflito. Mas é preciso que haja negociação. É preciso que... A gente não pode abandonar o trabalho, a gente precisa encontrar meios de ser produtivo. Então é preciso chegar naquele momento e ser claro e dizer, olha, hoje eu preciso produzir mais. Hoje eu estou com uma demanda grande, eu preciso produzir mais. Mas também precisa ser disciplinado, porque em alguns momentos, por exemplo, no sábado de manhã, eu posso estar produzindo e eu digo para os meus filhos, olha, eu vou trabalhar aqui até a hora do almoço. E aí eu tenho que assumir meu compromisso de depois do almoço não voltar lá para terminar o que eu estava fazendo. Né? O trabalho é naturalmente frustrante. Eu penso que eu vou redigir 5 sentenças naquela manhã, eu redigi só 3. Aí eu digo, não, mas agora eu já me comprometi, agora eu tenho um momento familiar. Né? Em outro momento eu vou dar um jeito de resolver isso que faltou. Né? Então, eu acho que esse diálogo é importante. Eu sei que, em alguns casos, a parceria entre marido e mulher precisa que haja compreensão, não disputa, né? Não disputa de poder, mas compreensão, apoio mútuo. Hoje eu vivo um momento que se tornou mais fácil. A minha filha mais nova está com 9 anos, né? A Nina, o Davi já está com 13. Então, eles já compreendem quando eu digo, eu preciso trabalhar. Mas eu sei que em outros momentos da vida, isso é muito difícil, o filho não entende. Ele quer a presença do pai. E às vezes o pai dizer que vai trabalhar pode sinalizar para ele como, eu não lhe amo, eu não ligo para você. Né? E esse conflito é muito complicado. Daí a necessidade da importância, por exemplo, de pai e mãe dividirem essa função, da mãe ajudar o filho a compreender o pai quando ele está trabalhando, o pai ajudar o filho a compreender quando a mãe também tem sua demanda, que ela não pode estar com ele. Né? É muito importante que, por exemplo, quando temos pai e mãe trabalhando ostensivamente o dia inteiro, a exaustão, é muito difícil a vida dos filhos. Né? É preciso que haja um equilíbrio aí. Ou um trabalha e o outro fica em casa, e não há demérito nenhum nisso, porque estão dividindo papéis, dividindo atividades. O objetivo ali é o bem-estar da família. Né? Eu digo, não tem meu dinheiro, seu dinheiro. O dinheiro é nosso, né? O patrimônio é nosso. Ou então os dois vão trabalhar, mas que os dois trabalhem menos tempo, se possível meio período cada um, para que possa haver essa possibilidade de estar junto dos filhos. Né? Aí o pastor citou várias famílias, mostrando que mesmo com todos os cuidados, as famílias vão ser imperfeitas. Né? O pastor mostrou que Adão e Eva teve problemas, na família de Abraão mentiu, na família de Davi, né? Davi cometeu adultério, assassinato, foi né? E a vida de Davi, os últimos foram terríveis por conta dessas trapalhadas que ele fez, mas o que chama a atenção é que todas essas famílias que o pastor citou e tantas outras, elas estão na genealogia de Jesus. Ou seja, foi por meio dessas famílias imperfeitas, uma sucessão de famílias imperfeitas, que Deus escolheu para gerar Jesus. Isso aqui vem a nossa maior lição. Não importa o nosso passado familiar, não importa o que chegou. Em famílias imperfeitas, Deus pode fazer ainda coisas maravilhosas. Né? E aí também fica o meu desejo, que Deus faça coisas maravilhosas nas nossas famílias. Olha só, pelo que eu percebi, minha gente, vocês estão assistindo até agora, já preciso acabar realmente, porque eu vou fazer uma live. Mas veja, vocês já perceberam que essa dupla, né, Roberto, pastor Roberto e Francisco Noronha dá certo.
Quem sabe uma terceira live em outro tema, outro momento, em outra hora. Não, calma, sem compromisso. Mas quem sabe no futuro vamos tratar de novo de outros temas juntos aí. Sim. Uma coisa eu guardei comigo. A família é uma ideia genial de Deus. É uma ideia genial de Deus. O trabalho é importante, a família é importante. Então, o amor deve unir trabalho e família. E aí a gente consegue, como disse os dois, né? Resumindo o que os dois trouxeram, a importância da família, do diálogo, da afetividade, do servir e, acima de tudo, do se conectar a Deus. Muita paz, muita luz. Boa noite com Jesus. Até a próxima. Boa noite. Deus. Desculpe ter que encerrar por causa do horário que eu tenho agora. Um abraço. Vai ficar gravado, hein? Fui!